Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso estudo sistematizado do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós nos encontramos regularmente aos domingos e já estamos terminando o capítulo 24, né? Lembrando que estudamos item por item, e então já fizemos um percurso, né, considerável. Então, com a participação de vários amigos e colaboradores, com a coordenação do nosso Davi, e nós agradecemos a todos pela presença, pelo carinho, pela disposição, pedimos que partilhem, né? É importante que a mensagem espírita seja levada a todos. E, aliás, é um pouco disto que fala este capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, pois é o capítulo que nos diz para não escondermos, né, a luz, mas para que nós possamos projetá-la para todos. Então, nós temos as redes sociais, temos os nossos grupos de amigos, temos, né, o WhatsApp, temos, enfim, meios de levar a mensagem, uma mensagem que pode salvar, orientar, né, conduzir vidas para o bem. Então, que nós façamos esse trabalho de partilhar a luz que o Senhor veio nos trazer. Hoje nós temos, então, vamos aqui partilhar com os amigos o texto que nós vamos estudar. Então, está no capítulo 24, são os itens de 17 a 19. Carregar sua cruz, quem quiser salvar a vida, perdê-la. Diz-nos o texto do Evangelho: Benditosos sereis quando os homens vos odiarem e separarem, quando vos tratarem injuriosamente, quando repelirem como mal o vosso nome, por causa do Filho do Homem. Rejubilai nesse dia e ficai em transportes de alegria, porque grande recompensa vos será reservada no céu, visto que era assim que os pais deles tratavam os profetas. Esse texto está no Evangelho de São Lucas, capítulo 6, versos 22 e 23. Na sequência, nos diz o texto: chamando para perto de si o povo e os discípulos, disse-lhes: Se alguém quiser vir nas minhas pegadas, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Porquanto aquele que, se quiser salvar a si mesmo, perder-se-á. E aquele que se perder por amor de mim e do Evangelho se salvará. Com efeito, de que serviria a um homem ganhar o mundo todo e perder-se a si mesmo? Então, nós temos aí nos evangelhos de Marcos, Lucas, Mateus e João, né? É um texto que se encontra nos quatro evangelhos sinóticos. Rejubilai-vos, diz Jesus, quando os homens vos odiarem e perseguirem por minha causa, visto que sereis recompensados no céu. Podem traduzir-se assim estas verdades. Considerai-vos ditosos quando haja homens que, pela sua má vontade para convosco, vos deem ocasião de provar a sinceridade da vossa fé. Porquanto o mal que vos façam redundará em proveito vosso. Lamentai-lhes a cegueira, porém, não os maldigais. Depois acrescenta: Tome a sua cruz aquele que me quiser seguir. Isto é, suporte corajosamente as tribulações que sua fé lhe acarretar. Dado que aquele que quiser salvar a vida e seus bens, renunciando-me a mim, perderá as vantagens do reino dos céus. Enquanto os que tudo houverem perdido neste mundo, mesmo a vida, para que a verdade triunfe, receberão na vida futura
o prêmio da coragem, da perseverança e da abnegação de que deram prova. Mas aos que sacrificam os bens celestes aos gozos terrestres, Deus dirá: já recebestes a vossa recompensa. Então, é muito interessante porque nós temos nesse texto um chamado muito importante que o Evangelho nos faz. Voltaremos a colocar o texto em alguns minutos, mas nós gostaríamos de começar comentando que não houve, na verdade, uma época em que tenha sido mais fácil ou mais difícil ser cristão. Em todas as épocas foi difícil, tem sido difícil, né? Não há, para quem quer ser realmente cristão, nós teremos, o Mestre nos diz, que fazer a escolha, né, de tomarmos a nossa cruz, a cruz que nos cabe não é a mesma da de nosso Mestre e Senhor. Devemos compreender bem isto. A cruz de Jesus era a cruz do exemplo, né? Lembro que recentemente uma amiga nos perguntou num dos nossos estudos por que Jesus teve que sofrer tanto, por que Jesus teve que passar por aquela humilhação terrível. E nós lembramos justamente estas passagens. Jesus falou isto, né, e nos deu o exemplo. E o exemplo do perdão, do amor que ele nos incitou a fazer quando diz: perdoai, mas perdoai até mesmo o teu inimigo. O Mestre nos deu o exemplo. Então, a cruz do Senhor, primeiro era a cruz de suportar a nossa inferioridade, a nossa ignorância. Essa cruz talvez tenha sido a mais pesada, né? Com certeza foi a mais pesada. E certamente o Senhor não teve um sofrimento de mentirinha. Passar o que Jesus passou, receber, né, o sofrimento que ele teve que receber naquela humilhação toda, é certamente o testemunho da maior grandeza que nós já vimos neste mundo, a de um amor ilimitado, né, que nos amou mesmo quando nós o feríamos de maneira tão profunda, tão impiedosa, tão cruel. Contudo, a nossa cruz, meus irmãos, não é a do Mestre. A nossa é a cruz de espíritos imperfeitos, que temos as nossas lutas, os nossos karmas. Então, nós agimos no passado de maneira incorreta e estamos lutando para nos melhorarmos, para nos aperfeiçoarmos. E o texto diz: aquele que quiser vir após mim, aquele que quiser ser meu discípulo, tome a sua cruz e siga-me. Então, ser cristão nunca foi fácil, porque o peso das nossas imperfeições não é algo simples. Quando nós sinceramente começamos o trabalho de reforma íntima, nós realmente sentimos o quanto o peso dessa cruz pode ser terrível. E é a nossa cruz, é a cruz dos nossos erros, dos nossos equívocos, da nossa vaidade, do nosso orgulho, do nosso egoísmo. Não é comparável à cruz de nosso Mestre, né? Então, mas ele diz: se você quiser vir após mim, se quiser ser meu discípulo, tome a tua cruz e siga-me, enfrente o caminho. Então, nós vemos que no Livro dos Espíritos, por exemplo, Allan Kardec, nosso extraordinário mestre da codificação e, na verdade, mestre dessa nova era do espírito,
ele questiona os benfeitores espirituais sobre qual seria a virtude por excelência. E os espíritos dizem a abnegação, porque é a mais difícil. Negar-se a si mesmo. E nós vemos que quando o mestre diz: tome a tua cruz e siga-me, ele está dizendo, né, para fazermos isto. E quando ele diz na sequência, no texto que lemos na sequência, que aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la, e aquele que der a sua vida, por amor dele, o Senhor, e pelo amor do Evangelho, este a salvará, mesmo que perca a sua vida física, porque o mestre usa aí uma dicotomia, né? Uma figura de linguagem para dizer aquele que quiser preservar a sua vida, e aí ele fala da vida física, né, do seu status quo, da sua condição material, dos seus privilégios materiais. Aquele que quiser preservar isto, bom, ele já terá no final a sua recompensa. Mas aquele que abrir mão, que abdicar, que abnegar, aquele que negar a si mesmo ao ponto de negar a sua própria vida, como fizeram os primeiros cristãos, este terá a recompensa do reino de Deus. Porque esse reino de Deus nascerá no seu coração, né? Nós temos direito ao reino de Deus no sentido de lugar físico na espiritualidade, porque interiormente nos colocamos já neste reino, né? A doutrina nos explica muito bem isso. Não é o prêmio de ir para um lugar porque fizemos o que era certo, né? É simplesmente irmos para aquele lugar que é próprio à nossa condição. Um condenado vai para a prisão, um aluno vai para a escola, um doente vai para o hospital, né? Um ser que se redimiu espiritualmente vai para as esferas de luz, né? Então, nós sabemos que é uma questão de energia e de justiça, porque Deus nos trata segundo as nossas obras, sempre com justiça. Então, meus irmãos, quando nós falávamos agora de pouco que não houve nenhuma época na história da humanidade em que tenha sido fácil ser cristão. Não houve e por muito tempo não haverá. Nós temos a ilusão de que, eu me digo cristão, espírita, mas se nós tentarmos realmente viver como cristão espírita, espírita cristão, nós veremos que as coisas podem se complicar. Porque nós vivemos num mundo em que nós racionalizamos as coisas para poder fazer aquilo que não deveríamos fazer. Nos convencemos de que não há problemas. Usamos frases como todo mundo faz. Isso não é tão grave assim. Mas se formos viver realmente como nosso mestre nos ensina, com decência, com dignidade, com valores morais sólidos, se formos viver realmente como ele nos induziu a viver, nos explicou, nós veremos que as coisas podem se complicar bastante. Nós costumamos usar racionalizações, né? Então, é só um pouquinho, foi só dessa vez. Nós tentamos dar jeitinhos morais. E, na verdade, não há jeitinhos morais, porque, contrariamente ao que se anuncia na televisão, contrariamente ao que é falado nas universidades por professores de filosofia, sociologia, ciências humanas em geral, a verdade não é relativa. A nossa compreensão da verdade, ela é relativa. Então, as pessoas costumam dar aquele exemplo, né?
do elefante, que cada um, três cegos, um segura no rabo do elefante e diz, o elefante é uma corda, o outro segura nas pernas e diz, ele é uma coluna, né? E sim, esse exemplo é muito interessante. Só temos que lembrar que nós falamos de três cegos, né? Então, se tivesse um ali que visse, ele diria: olha, vocês não estão enxergando. Quem é Jesus na nossa vida? É esse que enxerga. Quem é Allan Kardec? Quem são os espíritos superiores? São aqueles que enxergam a realidade e estão nos dizendo: não é bem como você pensa. E como é que nós pensamos? Nós pensamos com relativismo moral, né? Eu tenho um caso aqui, fora do casamento não tem problema, eu roubar aquele dinheirinho ali, não é roubar, todo mundo pega, é uma caixinha. E aí nós começamos com esse tipo de conversa, eh, relativizando a moral, né, para tentar, né, ajustar o nosso desconforto íntimo e podermos dizer que está tudo bem. Então, o elefante existe. Se eu vejo só uma parte dele, é porque eu tenho um problema. O elefante não deixou de existir. Ele não passou a ser uma corda porque eu só vejo o rabo dele, ou ele não passou a ser uma coluna porque eu seguro a perna dele e digo, isso parece uma coluna, né? Então, a realidade, ela nos obriga a um ajustamento, né? E na realidade material, se é assim na realidade material, que é a menos importante, por exemplo, você está no 10º andar de um prédio e você fala, eu vou dar um meio passinho para fora, isso não tem problema. Não existe meio passinho para fora, né? Aí eu vou colocar um pouquinho o dedo na tomada, mas é só um pouquinho, né? Não existe um pouquinho o dedo na tomada. As leis da física dizem que você vai cair do 10º andar. E elas dizem que você vai levar um choque. Então, por que moralmente seria diferente? Por isso, meus irmãos, ser cristão em qualquer época, se realmente quisermos ser, não é fácil, porque significa tomar a cruz da luta da nossa modificação interior. Trabalhar dia e noite para transformar a vaidade em modéstia, para transformar o orgulho em humildade, para transformar o egoísmo em caridade. E não há nada mais difícil para nós, quando somos orgulhosos e egoístas, do que a abnegação. Fazer as coisas com amor, sacrificar a si mesmo pelo bem dos outros, sacrificar os seus próprios interesses e prazeres para que, né, nós possamos entrar na posse de nós mesmos. Nós temos vivido durante séculos nesse relativismo moral e hoje em dia isto virou norma. A verdade é relativa. Veja, eu olho e vejo um cavalo, você olha e vê um burro, você olha e vê um jumento, você olha e vê um cabrito. Então, a verdade é relativa. E nós sempre esquecemos que aquele que olha pode ser o problema. Ele tem limitações, não a realidade. Se nós formos checar cada um de nós, nós veremos, era realmente um cavalo, né? Então, a realidade é a realidade, a verdade é a verdade. E as pessoas, quando vêm com essa conversa de relativo, é porque elas querem escolher aquela verdade que lhes convém.
É isso que nós estamos fazendo. Nós queremos escolher aquilo que dói menos, aquilo que nos deixa mais confortáveis, né? É o que um psicólogo nos anos 50, 60 constatou quando escreveu sobre um fenômeno que se chama dissonância cognitiva. Quando nós fazemos algo que contraria nossos valores, nós sentimos um desconforto. E é exatamente o que o Livro dos Espíritos nos fala quando diz: pergunta a Kardec, onde está escrita a lei de Deus? Respondem os Espíritos: na vossa consciência. Ou seja, em vós mesmos. Porque o que que é a consciência? Somos nós, por inteiro. Consciência não é uma parte minha, sou eu por inteiro, né? A consciência é o espírito. O que seria o espírito se não tivesse consciência de si mesmo? Não seria nada, né? Então, consciência somos nós. A lei divina está escrita em nós, no nosso íntimo, na nossa estrutura. Como na matéria, ela também está escrita na matéria. Eu não posso colocar duas cargas positivas juntas. Está escrita nelas que elas não podem ficar juntas, elas se repelem. Então, a lei moral é a mesma coisa. Está escrito que nós devemos amar, se não amamos, sofremos. Que nós devemos perdoar, se não perdoamos, nos escravizamos. Então, é muito claro, né, que quando nós fazemos coisas erradas, nós sentimos esse desconforto, essa dissonância cognitiva. Eu sei que amar, perdoar, trabalhar, ser honesto, né, fazer o bem são as coisas certas. E quando eu não faço, a minha consciência me diz, como as duas cargas positivas que eu coloco juntas, né, que começam a se repelir, elas não querem ficar juntas. Quando nós erramos, os erros dentro da nossa consciência acendem, né? A lâmpada do alerta, dizendo: olha, você está caminhando para algo que vai te fazer mal. Né? Deus pôs em nós mesmos, a estrutura da realidade. Então é muito bonito isto, porque a doutrina espírita nos dá uma consciência muito clara deste fenômeno, né? Dessa situação, e qual é o perigo disso tudo? O perigo é que, como esse psicólogo vai constatar também, quando nós temos o desconforto de uma ação que contraria nossos valores, em alguns casos a culpa, o desconforto pode ser tão grande, nós ficamos tão incomodados, que no lugar de corrigirmos, pedirmos perdão, aceitarmos que aquilo é um erro, e refazermos o caminho, reconstruirmos. Ele constatou que muitas pessoas mudavam seus valores. Então, a pessoa cresceu escutando a mãe, o pai, os membros da igreja dizendo: olha, roubar é um erro. Está lá nos mandamentos da lei divina: não roubarás. E ele cresceu escutando aquilo. Aí um dia ele rouba. Então, ele volta para casa naquele dia, ele volta para casa com um incômodo profundo, porque aquilo contraria seus valores. Mas o que é que nós fazemos para diminuir esse sofrimento psíquico? Nós começamos a criar desculpas. Ah, todo mundo faz, se eu não fizer, outro vai fazer, se eu não fizer, eu vou ser perseguido. Então, nós começamos a criar estratégias de autoconvencimento para que o sofrimento moral, psíquico, seja o menor possível. Nós vemos aí a situação da humanidade hoje. Sexo praticamente livre, sem responsabilidade nenhuma, né? Porque é o que nós estamos vendo.
há um deboche, né, em relação a tudo o que é sagrado. Como nos diz o Evangelho segundo o Espiritismo, livrai-vos da impiedade. E o que nós estamos vendo é um século de impiedades, onde tudo o que é sagrado é tratado com desprezo. Então, nós invertemos os valores. A sociedade, através das mídias de massa, das universidades, da educação, tentam nos convencer de que está tudo certo, de que não há problema nenhum nas nossas irresponsabilidades, na nossa falta de maturidade, na nossa preguiça de aprender. É assim mesmo, todo mundo, curtamos a vida, nós vemos que há isso, né? Todo dia isso. E nós intimamente sabemos que não estamos bem, não estamos felizes, que estamos agindo contra a nossa consciência. E aí vem a beleza do que diz o Mestre, né? Aí vem a beleza do que diz o Senhor quando nos fala, né, dessa maneira extraordinária que está aqui no texto, né? Notemos bem, com efeito de que serviria a um homem ganhar o mundo todo e perder-se a si mesmo. Isto é fantástico, porque toda vez que nós agimos contra a nossa consciência, toda vez que nós agimos contra as leis divinas que estão impressas em nós, toda vez que nós agimos contra a verdade. Por isso Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Toda vez que nós agimos contra a lei do amor, nós nos tornamos escravos das consequências, porque aí nós não podemos mais escolher. O Senhor está dizendo, né, de que adianta a um homem ganhar o mundo todo se perder a si mesmo. E qual é o único meio de ganharmos a nós mesmos? Ou seja, de termos essa autonomia de ação concreta, verdadeira, de sermos donos do nosso destino? É controlarmos as reações, as consequências dos nossos atos, para que sejam felizes. A recompensa que o Mestre nos diz quando diz, né, que teremos uma recompensa no reino dos céus. Quando nós agimos, quando nós nos controlamos, ou seja, quando nós perdemos a nossa vida, no sentido que ele diz no Evangelho, quando nós agimos contra os nossos interesses, o nosso prazer, né, a nossa vaidade, o nosso orgulho, né, o nosso egoísmo, e combatemos a nós mesmos, nós nos tornamos fortes, ganhamos o controle de nós mesmos e os nossos atos têm como consequências uma maior liberdade. Então, quando eu perco numa dimensão, eu ganho na outra. Isto é fantástico. Por isso nós chamamos Jesus mestre, né? Porque com uma figura de linguagem simples, né, que os discípulos guardaram todos na cabeça, porque eles, né, escreveram nos textos evangélicos, ele nos dá um segredo extraordinário da felicidade na eternidade, não na felicidade, da felicidade aqui. Porque aqui nesse mundo nós vamos muitas vezes sofrer, porque é o lugar onde estamos perdendo a nossa vida, né? Perdendo a nossa vida material, agindo contra os nossos interesses, passando às vezes por bobos. Olha que tonto, né? Podia ganhar e não ganhou, podia ter pego e não pegou.
Olha, podia ter tido essa aventura, esse prazer, né, e não quis. Então, nós vamos muitas vezes passar por idiotas. Mas à medida que nos controlamos, à medida que tomamos o controle das nossas forças, nós passamos a ser donos de nós mesmos e a controlar nosso destino. Mas quando nós não queremos perder a nossa vida, no sentido material, dos interesses, dos prazeres, né, das facilidades deste mundo, nós nos escravizamos a este sistema. E aí nos tornamos escravos das consequências. Se você escolheu viver para o dinheiro, quando chegar no plano espiritual, vai fazer o quê? Se você escolheu viver nos prazeres do corpo, quando chegar no plano espiritual, vai fazer o quê? Faremos o quê? Virar vampiro, como nos explica André Luiz em seus textos. Voltamos para obsedar irmãos que tinham os mesmos prazeres, que têm os mesmos prazeres, para que possamos beber as exalações que eles liberam. Mas para onde vão aqueles que renunciaram? Para onde vão aqueles que se controlaram? Eles deixam o corpo, e como negaram o corpo, a vida, os interesses, a matéria, eles entram no espírito, na faixa espiritual, no controle de si mesmos. Podem ir onde quiserem, são livres. São donos dos próprios movimentos. Então, meus irmãos, quando o Mestre nos diz para tomarmos a nossa cruz, é a cruz do esforço, das lutas. E nós vemos que nesses últimos 3, 4 séculos, desde o Renascimento até agora, nós estamos afastando Deus e dizendo é o homem quem decide o que é certo, o que é errado. Mas qual homem? Aquele que está no poder hoje e amanhã não estará mais? O professor da moda na universidade, nas faculdades de filosofia? Nós estamos fazendo isso, né? Vimos aí recentemente com todas essas manifestações nos Jogos Olímpicos de Paris, o que se vê nas mídias, nas televisões, nós vemos um deboche de tudo que é sagrado. Porque nós começamos a substituir Deus pelo homem. E essa é uma aventura que Jesus já previu. Quando ele nos, quando ele nos conta a parábola do filho pródigo, ele estava prevendo essa etapa da nossa evolução como sociedade, como indivíduos também, né? Isso se aplica tanto ao indivíduo como à sociedade. E nós estamos nessa fase de filhos pródigos que queremos dizer: eu não preciso do pai, eu sei o que fazer, eu sei o meu destino, a minha vida, deixa eu escolher, deixa eu decidir, eu não quero dar satisfações a ninguém. E aí, Jesus também previu o que acontece com o filho pródigo. Ele acaba disputando a comida dos porcos, dormindo com os porcos, comendo com os porcos, reduzido a uma miséria moral extrema. E é o que nós estamos vendo na nossa sociedade atualmente. Muita riqueza, nos diz Batuíra no livro Mais Luz, um mundo de contrastes, onde há muita riqueza e tanta miséria, onde há tanta ciência e tanta ignorância, onde há tanta tecnologia e tanta preguiça,
desinteresse, má vontade. Então, nós percebemos, né, os espíritos nos alertam com relação a tudo isso. Nós estamos em tempos que são turbulentos moralmente. E a doutrina espírita nos chama para essa consciência de vivermos de maneira cristã. Não é fácil, porque nós estamos num mundo em que tudo se opõe a isso. Prestemos atenção. Quando os países ditos mais civilizados falam: olha, o Estado é laico, né? Religião é uma coisa que você vive lá na sua vida, é um meio de tornar a espiritualidade algo secundário. Isso não tem importância. Aqui na vida que importa, você não toca nesse tipo de conversa. E isso é um engano terrível. Todo esse afastamento da nossa sociedade, dos indivíduos, das leis divinas, do Cristo. Cide Franco, né, numa belíssima mensagem que escreve através de Chico Xavier, no livro Astronautas do Além, o que será de nós sem Jesus? Pergunta o autor. O que será de nós sem o Cristo? Nós não passaremos de animais com poder tecnológico, com a capacidade de nos destruirmos, de potencializarmos nossos instintos mais inferiores. O que será de nós sem Jesus? Nos pergunta o autor. E esta questão é a questão que nós espíritas devemos nos colocar. Perguntemos, não no nível da sociedade, perguntemos a nós mesmos: o que será de mim? O que eu espero de mim mesmo, do meu futuro, da minha vida? O que será de nós sem Jesus? Então, queridos irmãos, nós vamos percebendo que neste capítulo nós somos convidados a mostrar a nossa fé. Como diz o comentário do codificador no final do item 19, né? Testemunhar a sinceridade da nossa fé. E isso não se faz gritando no ouvido dos outros, impondo as nossas crenças, querendo converter milhões. A sinceridade da nossa fé, nós o mostramos através da nossa vivência cotidiana, da capacidade de respeitarmos, tolerarmos, ajudarmos, quando possível para a nossa condição, amarmos e perdoarmos, sermos elegantes, gentis, nobres na ação, né? Para dizer: eu tenho um mestre que merece que a minha ação reflita, ao menos palidamente, aquilo tudo que ele me ensina. Eu não tenho o amor do Cristo, a grandeza do amor do Cristo, mas eu posso amar, né, na minha condição, fazer o esforço de tolerar, de perdoar, de ter paciência. Então, nós vemos que não devemos realmente, né, esconder a lâmpada sob o alqueire, né, sob a mesa. A lâmpada tem que estar acesa e colocada, né, à disposição de todos na casa. Então, que nós possamos demonstrar, refletir a luz do Cristo onde quer que estejamos, assumindo publicamente a nossa fé. Então, nós publicamos tanta coisa que não tem interesse nas redes sociais, reagimos a vídeos bobinhos, a piadas, né, que não tem sentido,
E nós poderíamos estar usando todos esses recursos que temos de comunicação para publicar uma, duas, três mensagens por dia, né? Peguemos em sites que fazem isso regularmente e compartilhemos. Uma pessoa pode ler uma mensaginha desta, e isso pode fazer a diferença na sua vida, no seu futuro, na sua eternidade. Então, que nós, meus irmãos, possamos entender que a verdade não é relativa. Jesus nos disse: Eu sou o caminho. Não existem, aliás, existem muitos caminhos, mas ele diz: Eu sou o caminho. Eu sou a verdade e a vida. Quem quiser vir ao Pai tem que vir por mim. Quem quiser encontrar Deus precisa se cristianizar. Uhum. Então, nós percebemos que quando o mestre diz eu sou a verdade, ele está dizendo não existe verdade relativa. É essa que eu estou ensinando e demonstrando. Sou eu, por inteiro. Porque ele ensinou e demonstrou. Não houve separação em Jesus entre, né, a fala e a ação. Há filósofos que ensinam, né, que a vida não vale a pena, que seria melhor todo mundo morrer, se suicidar, mas eles não fazem isso. Né? Então, nós vemos muita hipocrisia, né? Está cheio de religiosos fanáticos dizendo a seus seguidores: matem-se para ir para o paraíso, mas eles nunca se matam, né? Os próprios. Então, nós vemos aí uma distância entre o falar e o fazer. Jesus nos diz: tome a tua cruz e siga-me, mas ele foi primeiro, né? E nos mostrou para que serve a cruz, né? Então, ele está nos dizendo a cruz, o ponto final dela é o autossacrifício, é a abnegação total, porque neste momento você deixa a dimensão do controle humano e passa para a dimensão do espiritual. O corpo não tem mais poder sobre você, a matéria não tem mais poder sobre você, você agora é um espírito liberto. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Quantos podemos dizer a mesma coisa? Eu venci o mundo. E aquele dia na cruz, quando ele apareceu como o maior dos derrotados, ele era o maior dos vencedores. Então, queridos amigos, que nós possamos refletir na importância de sermos cristãos no século XXI. Que nós possamos assumir com sinceridade a fé, o conhecimento do Evangelho. E para nós espíritas, então, o Evangelho explicado, compreendido por uma fé racional. E que o Senhor nos guie para que nós possamos escolher a boa parte, para que nós possamos escolher o nosso eu eterno, negando, né, perdendo a vida do nosso eu temporário e físico para ganhar a vida eterna. Que Ele nos abençoe, que nós possamos seguir, né, no trabalho, no esforço e no crescimento que nos cabe nessa etapa evolutiva. Então, muito obrigado a todos, que o Senhor nos abençoe, que nós tenhamos muita paz, muita luz nas nossas vidas, nos nossos lares, e que nós prossigamos, né? Então, estaremos aqui na semana que vem com um companheiro ou companheira que estarão iniciando, né, que iniciará o capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo. Um grande abraço, que o Senhor nos abençoe e nos ilumine a todos. Muito obrigado, fiquemos todos na paz do Senhor.